Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. E o senhor? Tudo bem, querida. E aí, como é que passou aí de prova, de semana jurídica? Vocês estão tudo bem? A gente dá uma surtada aí, mas fica tudo bem, né? Acho que é surtada porque tem um monte de compromisso, né? Mas tá light, né? Tá fácil, né? Chegando ao fim aí, mais um pouquinho, a gente já fecha já esse ano difícil nosso, né? Nossa, pelo amor de Deus, que ano, hein? Nossa Senhora Aparecida, ano difícil, né? Graças a Deus que já estamos em outubro. Professor. Boa noite, boa noite. Professor. Não ouvi, querida. Graças a Deus que já estamos entrando em outubro, né? Eu acho que já podia acabar o ano, né? Sim, também concordo, viu? Já deu o que tinha que dar, né? Já. Já, né? Moçada, só uma coisa aí, eu atrasei um pouquinho aqui, porque eu não sei se o meu computador ficou aí 2 meses sem usar o Team, não sei se o de vocês aconteceu isso também. Eu tive que como é que chama? Fazer todo o procedimento de novo para instalação. Aconteceu isso com vocês, não? Sim, aconteceu? só na segunda. Quiser logar antes de entrar agora. Mas deu problema para entrar. O meu eu tive que instalar tudo de novo. Eu não sei se vocês estão enfrentando essa dificuldade aí. O meu aqui não entrava, eu tive que informar, e agora que eu consegui entrar. Hoje não, Fabrício, eu não consegui ainda, meu querido. Por incrível que pareça, eu não consegui olhar a prova de vocês ainda. Mas eu te prometo que para a semana que vem vai estar corrigido. E aí a gente corrige aqui. Pode ser? Eu não consegui dar conta aí. A gente está voltando também e parece que o negócio está atropelado aí, né? Tá difícil. Então eu não consegui. Inclusive, eu estou com um probleminha de saúde na minha casa. No dia 14 e no dia 15, eu não vou conseguir dar aula para vocês, né? Meu pai vai ser operado em Marília e eu vou ter que acompanhá-la. Então, já estou avisando, né, no dia 14 e no dia 15. No dia 14 é com vocês, é à noite. Eu não estarei aqui com vocês. A faculdade, não sei se vai ter algum professor substituto, mas eu não conseguirei estar aqui, tá bom? Então, vocês já ficam avisados aí que no dia 14 eu vou tentar fazer uma troca de aula aí, mas essa troca não sei se vou conseguir. Então, mas vocês são avisados aí por mensagens, né, para que vocês também saibam, tá bom? Bom, moçada, então eu prometo para vocês que a semana que vem, Fabrício, está corrigida a prova lá no Moodle e a gente corrige juntos aqui. Tá? Eu tentei fazer uma prova na vida real, né, para a gente poder tentar aplicar aquilo que a gente está aprendendo sobre penas dentro de uma coisa real, né, de um assunto verdadeiro, assunto de ordem prática, para que a gente verifique a importância desse tema que nós estamos trabalhando com vocês, que é a questão das penas, né? A forma de responsabilizar no mundo penal. Você já sabe, a gente está distante aí alguns meses, né? Algumas semanas, mas você já sabe que no campo penal a forma de responsabilização tem as suas particularidades, né? Tem suas garantias constitucionais, né? Além disso, nós temos aí algumas espécies de penas diferenciadas do direito civil, do direito administrativo, da questão da responsabilidade política, né? No campo penal, você já estudou comigo, nós temos a pena privativa de liberdade, as restritivas de direitos, né? A pena de multa, que nós conversamos com vocês aí, e também nós temos, para aquelas pessoas que têm alguma patologia mental, né, que torna incapaz ou com a capacidade reduzida
nós temos as medidas de segurança. Nas nossas aulas que nós paramos aí, a gente estava falando sobre dosagem de pena, né? Como é que faz a dosagem de pena pelo juiz, como que o juiz faz essa aplicação da pena no âmbito penal, e a gente também iria começar sobre os efeitos dessa condenação. Então, nas nossas aulas aí que estão gravadas, que você pode ter acesso, você vai perceber que o juiz adota geralmente o chamado critério trifásico, né? Especialmente para a pena privativa de liberdade e para a pena restritiva, ou para as penas restritivas de direitos, né? O juiz aí analisa as circunstâncias judiciais, o juiz também analisa as atenuantes e agravantes, e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Então, para as penas privativas de liberdade e para as restritivas de direito, nós temos lá o artigo 68 do Código Penal, que é o chamado critério trifásico, que o juiz tem lá necessariamente para que possa individualizar a pena aos condenados no mundo penal. Cláudio, por que você não falou da pena de multa? Porque a pena de multa tem o critério que ela é dinheiro, né? Ela é dívida de valor. Então, a pena de multa não se aplica a esse critério trifásico. Para a pena de multa, é um critério pecuniário, é um critério em dinheiro, né? E o que a gente usa lá é o chamado dias-multa. Lembra disso, né? Utilizando como salário referência o salário mínimo nacional, né? A gente pega o salário mínimo brasileiro, divide por 30, e aí a gente sabe quanto vale um dia multa. E aí o juiz pode fixar entre 10 a 360 dias multa, podendo reduzir, podendo aplicar 5 vezes o valor, dependendo das circunstâncias, da situação em que o crime foi praticado. Bom, então na pena de multa não é o critério trifásico, mas é o critério dias-multa, né, que a gente utiliza. Nas medidas de segurança, nós temos aí também a aplicação da medida de segurança com critérios específicos, né? A gente aprendeu aí que as medidas de segurança tanto pode ser aquela de internação, né, a de detenção, ou aquela de tratamento ambulatorial, né? Falei para você sobre a discussão que a gente tem na doutrina, se a pena de multa se a medida de segurança é uma pena ou é uma medida de cura, uma medida de tratamento, se as medidas de segurança podem ser indeterminadas ou não, né? Tem uma súmula do STJ que discute essa questão. Bom, mas foi isso que a gente conversou nos nossos temas, nas nossas aulas, que foram gravadas. Eu deixei material para vocês lá no Moodle, para que a gente pudesse dar seguimento aí. Bom, eu falei para você também nas nossas aulas, eu não sei se eu cheguei a comentar com maior clareza, mas os efeitos que uma condenação criminal pode ter, né? E acho que nós paramos justamente por aí, né? Nós paramos as nossas aulas justamente aí, né? Até porque a gente vai falar sobre os efeitos das condenações criminais, né, que tem efeito tanto no mundo penal quanto no mundo que não é penal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o concurso de crimes, né, que é o concurso formal, o concurso material e o crime continuado. A gente também vai falar um pouquinho aí de questões, né, relacionadas a ação penal, e a gente, se der, né, nem todo ano eu consigo, a gente vai falar, para terminar, o artigo 107, as causas extintivas da punibilidade, além da discussão sobre a reabilitação criminal. Bom, mas para a gente, então, começar a esquentar os nossos motores lá, para a gente poder começar a discutir, né, a gente vai trabalhar, então, hoje, vai começar retomando aí os efeitos da condenação criminal. Bom, aonde que eu vou encontrar isso? Cláudio, onde que eu vou encontrar isso no Código Penal? Me ajuda aí. Então, está lá no artigo 91
92 no seu Código Penal. Então, para quem escuta as aulas, para quem está aí acompanhando as nossas aulas, né, para quem está estudando, já aproveitando, você vai encontrar aqui as regras sobre os efeitos de uma condenação criminal no artigo 91 e no artigo 92 do seu Código Penal. Você vai encontrar também que a doutrina, especialmente o Guilherme de Souza Nutti, né, o próprio Fernando Capês, né, os livros que vocês eventualmente consultam, o professor Damásio, né, o Mirabete, né, vocês vão encontrar aí que eles fazem uma divisão, né, entre efeitos automáticos de uma condenação e efeitos que não são automáticos, né? Eles também dividem em efeitos penais e efeitos extrapenal. Bom, como é que eu posso trabalhar com isso? Quando eu abro aí, quando eu faço a leitura, né, do Código Penal brasileiro, em especial o artigo 91 do Código Penal, eu gostaria que você pudesse consultar aí no seu computador, né, pudesse entrar, pudesse olhar aí no teu celular, você vai encontrar assim, ó, efeitos, inclusive a própria lei penal fala em efeitos genéricos e efeitos específicos, né? Então, são efeitos de uma condenação criminal. Olha que interessante lá no artigo 91. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, esse efeito, inclusive, né, ele é automático. Mas como automático? Esse é um efeito genérico e de forma automática. Então, quando alguém pratica um crime, além dele ter que cumprir a pena, ele também será obrigado a indenizar a vítima pelo crime praticado? Sim, senhor. Muitos advogados esquecem desse artigo 91, inciso 1. Né? Muitos advogados, eles não lembram desse artigo 91, inciso 1, né? Que é a obrigação de reparar o dano. Vamos tentar ilustrar aqui a nossa aula? Vocês lembram lá dos dois acidentes ambientais que envolveram barragens aí? Lembram disso? Brumadinho, qual que é a outra mesmo? Mariana. Isso. Então, nós temos aí, né, duas situações interessantes, né? Nós temos empresas, né, que exploravam, né, o solo e as riquezas do solo, e tanto em Brumadinho quanto em Mariana, essa represa, né, na verdade, essa exploração, essa represa, esse represamento estourou, gerando inúmeras mortes, né? Foram inúmeros aí homicídios, né? Alguns dizem que seria um homicídio doloso por dolo eventual, outros dizem que ocorreu homicídio culposo, né? Ocorreu danos, crime de dano, né? Principalmente crimes ambientais, já que a região lá nunca mais vai ser a mesma, né? Quando esse acidente aconteceu, eu me interessei muito por esse assunto, estudei um pouco, e eu vi que alguns ambientalistas, né? Eu não sou totalmente verde, não, né? Também não sou radical, mas eu vi que alguns ambientalistas defendem que a região lá, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, não dá para se especificar o tempo ou para fazer um prognóstico do tempo em que a região será recuperada ambientalmente. Então, só para a gente ilustrar a nossa aula de hoje, esses crimes que ocorreram também vai gerar um dever de reparação de danos pelas empresas? Sem dúvida nenhuma. E qual que é o fundamento legal para que isso aconteça? O fundamento legal é o artigo 91, inciso 1º do seu Código Penal. Além desse caso aí, desses crimes relacionados aí ao meio ambiente, nós temos aí
uma coletânea de exemplos de crimes contra o patrimônio público, né? Nós estamos acompanhando aí, vocês tenho certeza que também estão, né? Porque nessa pandemia o que a gente anda fazendo muito é assistir televisão. A gente está acompanhando aí a questão lá do Rio de Janeiro, né? Do governador Witzel, né? O governador do Rio de Janeiro, que era juiz federal e se arriscou na política, né? Ele está se arriscando aí na política. Na verdade, ele está se lascando, né? E aí ele está sendo lá processado, não só perante lá a Assembleia Legislativa do Estado, né? Ele pode ser, por unanimidade, foi o parecer favorável para que o processo de cassação tenha sua tramitação, mas ele ainda pode também ser processado criminalmente, né? Pode não, já está sendo processado criminalmente, e a condenação, né? Possível condenação pelos crimes, eventualmente, a gente não pode dizer que ele praticou, né, porque milita em favor dele ainda o princípio da presunção de inocência, mas se ele eventualmente vier a ser condenado com decisão transitada em julgado, uma das obrigações é reparar os danos que ele causou ao patrimônio público, né? Então, nós temos aí não só o governo PT, infelizmente, né, outros governos também, PSDB, inúmeros partidos políticos e pessoas envolvidas, infelizmente, na gestão da coisa pública. Estou falando em partidos, não deveria nem falar disso aqui, mas estou falando quem é responsável pela gestão pública do país. Infelizmente, nós não somos um exemplo de administração pública. Então, os crimes praticados, eles, sem dúvida nenhuma, geram, no âmbito civil, a obrigação de reparar o dano. Bom, mas você poderia me fazer uma pergunta. Cláudio, por que a gente nunca vê isso? Por que essa reparação pela prática do crime talvez nunca aconteça? Bom, eu tenho uma resposta para você. A primeira resposta é porque, às vezes, nos casos em que a gente acompanha, o criminoso é pobre. E, consequentemente, fica difícil a reparação do dano. Ou, eventualmente, essa reparação do dano, ela acontece, às vezes, em outras áreas. Às vezes, numa ação civil pública, tá? Ou mesmo, as autoridades responsáveis por essa situação não vêm a cobrar os valores que, eventualmente, caberiam. Ou mesmo a própria advocacia, né? A defensoria pública, os advogados que se habilitam como assistente de acusação não buscam essa reparação dos danos. Então, é muito comum hoje, né, com o aumento do número de veículos, acidentes de trânsito, né? E os acidentes de trânsito, a condenação por um acidente de trânsito, seja homicídio culposo, seja lesão corporal, gera o dever de reparação do dano, né? Às vezes, o promotor entra com o processo criminal e o advogado da vítima ajuiza a ação de reparação civil, né? Acumulando aí danos materiais, danos morais, lucros cessantes, danos emergentes. E, às vezes, a reparação acontece lá no mundo civil, né? Mas a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano. Agora, presta atenção comigo, né? Que tem um pulo do gato aqui, né? Então, presta atenção no que eu vou falar. Cláudio, quando a sentença criminal ela transita em julgado, você já sabe o que é transitar em julgado, né? A sentença criminal se torna indiscutível. Quando eu tenho a sentença criminal transitada em julgado, qual tipo de ação eu vou entrar na área civil para a reparação do dano? É uma ação de conhecimento, é uma ação de cobrança, ou é já uma execução, cumprimento de sentença? Então, aí uma discussão de ordem prática. Qual caminho eu devo seguir? Entro com uma ação de cobrança, onde o juiz vai realizar toda uma instrução do processo para verificar, ao final, se a vítima tem ou não tem direito. Ou eu já pego a sentença criminal transitada em julgado e já a executo ou executo o cumprimento de sentença. O que vocês acham?
como tem julgado já, eu acho que executa, professor. O Igor, você tem razão, querido. E isso, na verdade, é extremamente importante, porque você agiliza o teu caminho, né? Você vai tornar mais rápida a reparação dos danos. Então, quando eu tenho uma sentença criminal, eu preciso dar valores ao que aconteceu, né? Eu preciso liquidar essa sentença criminal e, ao invés de entrar com uma ação de cobrança, muitas vezes, eu posso entrar com ação de cobrança, não tem problema, mas se eu já tiver nas mãos uma sentença condenatória criminal transitada em julgado, o caminho é mais rápido fazendo um cumprimento de sentença, fazendo a execução. É como se eu tivesse um cheque nas mãos. A diferença é que é um título executivo judicial. Então, o que eu quero que você tenha em mente? Que a sentença criminal transitada em julgado, a decisão, a sentença do juiz, o acórdão que condena definitivamente o criminoso, ela tem força executiva. E você liquidando os valores, dizendo qual é de dano material, quanto que é de dano moral, você já pode partir para tomar o patrimônio do criminoso. Percebe que é muito mais rápido, às vezes, o caminho? Do que você entrar com uma ação de cobrança, ter uma sentença, o criminoso recorrer, o tribunal confirmar ou não a sentença. Às vezes, com a sentença criminal transitada em julgado, você já pode partir para aquilo que a doutrina chama de expropriação dos bens. Ou seja, a vítima do crime, seja ela nós, seja ela o Estado, seja uma pessoa jurídica, né, já pode buscar o patrimônio do criminoso diretamente para que possa vir a ser ressarcido dos danos materiais e morais que a prática de um crime gerou. Joia? Tudo bem? Dúvida, moçada? Tudo certo, professor, por enquanto. Tá. Bom, o outro efeito da condenação, né, um efeito também importante, é que ocorre a perda em favor da União, né, dos instrumentos do crime, né, principalmente quando esses instrumentos, cujo fabrico, alienação, uso, porte, detenção, já constitua fato ilícito. Então, vamos dar um exemplo? As armas, né? Muitas vezes, objetos que são trazidos em contrabando e descaminho, né? Esses instrumentos utilizados para a prática do crime, eventualmente, já podem ser perdidos em favor da União quando o fato em si já constitua fato ilícito, né? Ressalvado sempre, né, o direito do lesado e, eventualmente, do terceiro de boa-fé. Também é importante dizer para você que também é efeito da condenação que o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, eventualmente, os veículos, o dinheiro, né? Os automóveis, né? Tudo aquilo que foi produto da atividade criminosa ou, eventualmente, o que foi proveito auferido pela prática criminosa, isso também pode ser determinado pelo juiz, ou deve ser determinado pelo juiz, como perda em favor da União. Nesse artigo 91 do Código Penal ainda, é importante você destacar, né, que ainda no parágrafo 1º pode ser dito assim, ó, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Volta e meia a gente vê aí notícias de desvio de dinheiro público, né, e patrimônio que encontra-se em território estrangeiro. A sentença criminal, ela pode atingir também esses bens ou valores que se encontram em território estrangeiro,
no caso onde o Brasil tiver o que nós chamamos de cooperação internacional. Cooperação internacional muitas vezes pactuada através de um tratado internacional. A Suíça, por exemplo, me parece que o Brasil tem acordos com a Holanda, com os Estados Unidos da América, né? Acordos de cooperação para que esses bens e produtos que foram adquiridos com o produto ou proveito de crimes venham a ser repatriados, venham a ser remetidos novamente ao território nacional. Bom, ainda fala do parágrafo 2º, que na hipótese do parágrafo 1º, ainda as medidas assecuratórias previstas na legislação penal, na legislação processual, poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para a posterior decretação de perda. Essas medidas assecuratórias, que está escrito aí no artigo 91, parágrafo 2º do seu Código Penal, são medidas cautelares de bloqueio, né? São sequestro, né, de bens que eventualmente pertencem ao criminoso, né? É uma tentativa de bloquear o patrimônio do criminoso para que, no futuro, isso seja revertido em favor não só da vítima, como também, muitas vezes, em favor do Estado. Pode falar aí, Andressa. Era isso mesmo que eu ia perguntar, professor. O que a União faz com esses bens, esses produtos, né? Que é bloqueado, que eles tomam posse? Excelente pergunta. É feito um leilão? Isso eu já aí. vi em alguns casos carros que foram roubados de produto de roubo, eles utilizaram para a polícia militar. Excelente. É isso mesmo. É isso mesmo. Quando é aprisionado, sequestrado dinheiro, isso vai para o Estado, vai para a União. Quando é veículos, automóveis, recentemente, alguém aí é de Paraguaçu Paulista? Recentemente eu advoguei para um senhor que veio com um avião com droga lá de Ponta Porã. Né? Ele veio com um carregamento de droga em Ponta Porã e foi preso. Ele, infelizmente, mais algumas pessoas que estavam envolvidas. E esse senhor, ele perdeu o avião, perdeu o sítio, veículos foram apreendidos, né? Ou seja, o juiz federal entendeu que esse proveito, esses produtos relacionados ao crime devem ser perdidos em favor da União em razão não só da consequência do crime da lei de drogas, como também o juiz federal entendeu que isso eventualmente teria sido adquirido com o proveito do crime. Pode falar, João. Fala aí, meu querido. Professor. Oi. Recentemente, eu não sei se foi nesse domingo ou domingo passado, eu passei no Fantástico sobre algumas quadrilhas, né? Que atuavam nacional e internacionalmente, que é a questão do tráfico. E eles tinham, né, aviões, pilotos e todos esses bens que foram apreendidos aí, a maioria ou seria leiloado ou seria vendido, né? Sim. E um desses aviões eu vi que, inclusive, seria transformado em uma UTI aérea. Sim. E aí ia ser revertido. Eu só não lembro exatamente para qual estado, mas eles iriam transformar esse avião aí em uma UTI aérea. Ô, João, você já ouviu falar aí do pacote anticrime, né? Da nova lei de 2019, que entrou em vigência esse ano. O pacote anticrime, o pacote anticrime alterou também, entre as várias mudanças que ele trouxe, ele modificou não só o artigo 91 aí do Código Penal, você vai ver aí que no Código Penal tem algumas alterações. Eu não sei se o seu Código Penal é novo, mas você vai ver aí que essa legislação, que é chamada de pacote anticrime, ela trouxe o artigo 91A. Né? O artigo 91A, ele está relacionado justamente a essas questões que você está trazendo aqui. Além disso, meu querido, esse pacote anticrime mudou também as medidas assecuratórias lá no Código de Processo Penal. Lá no artigo 137, 135 do Código de Processo Penal,
também ocorreram mudanças desses dispositivos. E aí eu vou dizer para você por quê, meu velho. Por que é importante combater o patrimônio das organizações criminosas? Porque ninguém trabalha de graça. Nem bandido trabalha de graça, né? Nem o cara que faz o aviãozinho, o cara que faz o corre, né? O jeito que faz o corre aí no âmbito das drogas, ninguém trabalha de graça. Então, esse grupo de combate à organização criminosa, inclusive o falecido Sérgio Moro, né? Nas suas inúmeras aparições aí na imprensa, ele destacava, quando ele estava elaborando aí, juntamente com outros pensadores, esse pacote anticrime, ele já destacava a importância do combate ao patrimônio da organização criminosa. Então, meus amigos, essa ideia de perda, de bloqueio das medidas assecuratórias, do sequestro de patrimônio que foi adquirido de maneira criminosa é algo extremamente importante e atual, tá? Você vai ver, por exemplo, lá na lei de organização criminosa, aspectos relacionados a isso. Na lei de drogas, aspectos relacionados a isso. Dentro do Código Penal, no artigo 91A, dentro do Código de Processo Penal, você vai encontrar mudanças legislativas no sentido de atacar principalmente o patrimônio das organizações criminosas, no sentido de reduzir o poder de impacto que essas organizações têm no nosso dia a dia, né? No nosso contexto social. Então, é importante destacar isso para você, né? Porque é importante que você tenha isso em mente, né? Nós estamos vendo aí o Ministério Público, né? A Receita Federal, olha que interessante, né? As modificações que vêm ocorrendo no âmbito da Receita Federal, estadual, municipal, para exigir do contribuinte a demonstração que aquele produto, aquele imóvel foi adquirido de forma honesta, é algo importante também para o combate do crime. Fala, meu querido, pode falar. Não, é justamente o delegado federal responsável por esse caso estava falando justamente sobre isso. Que a importância é realmente desestruturar financeiramente as organizações criminosas, porque assim elas não têm condições, por exemplo, de voltar, né, às práticas criminosas, porque se eles prendem, por exemplo, os cabeças ou os responsáveis, né, os que estão à frente aí dessas organizações, logo eles terão substitutos. Então, seria muito fácil eles voltarem à ativa, mas tirando, né, o patrimônio deles, o poder de influência, é muito mais fácil acabar com essas organizações. Eu vou te dizer, meu querido, que essa preocupação parece uma coisa óbvia, isso, não parece? Parece que todo mundo enxerga isso, né? Mas o Ministério Público, de uma maneira geral, as instituições, a Receita Federal, estadual, parece que ela, apesar de ter legislação nesse sentido, me parece um pouco devagar a aplicação disso no âmbito brasileiro, tá? Me parece um pouquinho ainda muito lento essa utilização desses instrumentos de combate à criminalidade, né? Então, a situação aí de tentar buscar o combate à organização criminosa através de atingir, né, o patrimônio dessas organizações, o patrimônio dos criminosos, é algo extremamente importante, né? Não só o delegado que faz as investigações, né? Os novos mecanismos de investigação, né? Mas também o Ministério Público organizado e estruturado nesse sentido. A gente tem um exemplo, João, no caso do Beira-Mar. Você lembra do caso do Beira-Mar? Já é um caso antigo, né? O caso do Beira-Mar. Vocês são jovenzinhos aí, talvez vocês não lembrem. Mas o Fernando Beira-Mar era um traficante famoso lá no Rio de Janeiro e ele tinha lá todo um exército voltado à prática de crimes, né? Especialmente de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. E o patrimônio desse Fernando Beira-Mar, meu amigo, estava em nome de laranjas, né? Estava em nome de terceiras pessoas.
Eu me lembro que uma das reportagens aí que teve, que eu assisti, que eu li, não me lembro, eles buscavam lá uma senhora que trabalhava com roupa, lavando roupa, e perguntaram para ela se ela sabia que ela tinha um apartamento na Barra. Ela falou, olha, eu mal sei onde fica a Barra, né? Moro aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, a Barra é para gente rica, né? Mas ela foi utilizada como laranja para que um dos apartamentos obtidos com o tráfico de entorpecentes fosse, na verdade, registrado em nome dessa terceira pessoa para evitar que o combate à criminalidade pudesse atingir o patrimônio dos criminosos. Então, eu vou dizer para você que, apesar da legislação penal, ela está preparada para isso, essa é uma tarefa, João, difícil, tá? É uma tarefa que muitas vezes o Estado, né, através da polícia, né, através da Receita Federal, através do Ministério Público, muitas vezes tem dificuldades em encontrar o patrimônio dessas organizações criminosas, né? Que muitas vezes elas se revestem de legalidade, né? Elas têm lá orientação profissional para se revestirem de uma pseudo-legalidade para exploração da prática criminosa e, consequentemente, o enriquecimento pela prática desses ilícitos penais. Então, é importante que vocês tenham em mente também essa questão. Só para reforçar isso, né? Se você olhar aí no seu Código Penal, o artigo 91A do seu Código Penal, ele vai dizer assim, ó, na hipótese de condenação por infrações a quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, olha que interessante, né? Eu acho até que o legislador foi bacana aqui, porque ele estabeleceu uma pena, um limite de pena de 6 anos. Mas o que aqui a gente encontra? O sujeito lá que ganha 5 mil reais, mas tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Percebe que há uma incoerência na forma como esse patrimônio foi obtido? E, portanto, esse novo dispositivo do Código Penal permite que o juiz decrete a perda desse produto ou proveito do crime, em especial a diferença, né, do patrimônio que o sujeito tem e, eventualmente, da renda que é compatível com sua atividade. Confesso que esse artigo 91A é um artigo perigoso, mas é utilizado, ou deve ser utilizado, para o combate das organizações e das atividades ilícitas. Olha o que o parágrafo 1º do artigo 91 fala. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, seja bens móveis, imóveis, bens públicos, privados, tudo, de sua titularidade, ou aquilo que está no seu nome, ou em relação aos quais ele tem o domínio, e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Então, não só aquele que ele é proprietário, mas aquele que eventualmente ele tenha como posse ou qualquer outro benefício que eventualmente ele não consiga explicar. Ou ainda, olha que interessante, aquele patrimônio que foi transferido a terceiros, a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Meus amigos e amigas, esse artigo 91A, inciso 2º do Código Penal, alguém pode encontrar uma aplicação concreta aí no Rio de Janeiro atualmente? Vocês estão acompanhando aí o escândalo do governador lá do Rio? Hã? Eu não estou, professor. Fala bem a verdade, eu não estou acompanhando, não. O que está acontecendo lá? Parece que o dinheiro que foi desviado lá do patrimônio foi depositado na conta da mulher do governador, que tem um escritório de advocacia, né?
Então, na tentativa de esquentar esse dinheiro, né, na tentativa de esquentar esses valores, contrataram, na verdade, o escritório de advocacia da mulher do governador e pagaram honorários lá, dizendo que, eventualmente, esse valor seria em razão de uma atividade desenvolvida. E nesse contraponto aí, né, é uma situação que pode ser objeto também de perda em favor da União. Inclusive, o parágrafo 2º fala assim, ó, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. É só juntar a declaração de imposto de renda, é só juntar inventário, é só juntar que ele foi beneficiado e ganhou na loteria. Tudo isso, de uma maneira geral, seria uma forma de dizer que a origem daquele patrimônio é lícita. Ainda o parágrafo 3º, a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Parágrafo 1º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco a ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, essa novidade aí do artigo 91A é importante mencioná-la, porque ela se trata de efeitos automáticos, né, e efeitos genéricos, né, eventualmente, da condenação no mundo penal. Também são efeitos aí, né, esses não são automáticos. O artigo 92 não é automático, depende de uma decisão do juiz. Então, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, né, quando aplicada a pena privativa de liberdade for por tempo igual ou superior a 1 ano, né, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para a administração pública, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Também pode gerar incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela, né, nos crimes dolosos sujeitos a penas de reclusão, cometido contra alguém igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, descendente, contra tutelado ou curatelado. Também efeito, inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Por último, aí, os efeitos de que trata esse artigo 92 não são automáticos, devendo ser motivados e declarados na sentença condenatória. Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje aí, né, esse artigo 91 e esse artigo 92 é extremamente importante para a gente estudar com relação a efeitos da condenação. Alguma dúvida? Alguma pergunta, algum questionamento? Tranquilo, professor. Não, professor, tudo certinho. Bom, moçada, então, fora o calor aí, abraço para vocês aí, tá bom? Um bom restante de semana, até semana que vem. Quarta-feira a gente está junto ainda, tá? Só no dia 14 que eu não estarei aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana, abraço, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Estimo melhoras para o seu Obrigado, pai.